Bom dia, bom dia segunda-feira, bom dia maio. Estamos iniciando o quinto mês do ano, mais um pouquinho passou a metade do ano, estamos indo. Bom dia, bom dia. Como estão? Como foi o final de semana? 12º episódio da série Águias. Quem não assistiu os anteriores, eu recomendo que assista. Já tivemos 12 vídeos antes desse, apesar deste ser o 12º episódio. O primeiro foi a introdução, né? Uma explicação da série. E o terceiro foi o quarto foi uma continuação do episódio 2, que aí foi o episódio 2.1. Então, nós temos 12 vídeos, apesar deste ser o 12º. 12? Nós temos 13? Ai, tô perdidaça. Alguém me ajuda? Bom dia. Bom, tem aí uma série de vídeos para assistir antes. A gravação tá aqui no IGTV. Eu nem sei se chama IGTV ainda, mas tá aqui no Instagram. E está também numa playlist no canal do YouTube. Para quem quiser colocar para rodar e para assistir, maratonar a série, eu super recomendo. Tem muita gente chegando nova aqui no perfil, então 14, obrigado. Olha, a Ali Carvalho ali, 14. Sim, né? É 14 com este hoje, né? Eram para ser 11, aí tem dois a mais. 14 hoje, nós estamos no 14, no 14º vídeo da série, porém o 12º episódio. A Ateliê, boneca bacana, feliz demais por conseguir estar ao vivo hoje. Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de um assunto, Grias, que assim, ó, lá no comecinho eu falei pra vocês que algumas coisas são mais naturais pra gente, outras a gente precisa sim desenvolver. E eu, pra mim, essa é uma das coisas que agora eu tô mais focada e vou procurar desenvolver. Olha, amor, o gato. O gato fica num desespero, não sei se ele quer entrar, se ele quer sair. Esses bichos, eles me adoram, eles querem estar sempre no mesmo ambiente que eu, você não tem noção. Coisa mais bonitinha. Ó, oh. Ah, leva ele. E aí ele e o Simba já amanhecem brincando com o outro. Ah, é uma maravilhosa. Final de semana com a apresentação da filha no balé, altas emoções. Ai, eu só imagino, coisa linda. Ontem a gente fez uma live aqui, eu não sei se todas vocês estavam, e quem não estava, assiste a gravação, foi com a Karen Carvalho, a gravação está aqui também. E foi uma lição de vida, né? Não podem ver uma porta fechada, né? Eles são assim, eles acham que eles que mandam. A Karen ontem deu uma lição de vida, sabe? De superação, de força de vontade. E teve duas frases que ela falou que me marcaram. E eu acho que eu vou levar pra vida, eu acho. Uma quando ela falou assim, que ela trabalhava até antes, né, do acidente que ela relatou lá, ela trabalhava até às 5 e às 5:01 a caneta caía da mão dela. E ela falou aquilo com uma naturalidade, e eu pensei, cara, na mente dela, ela, se ela tem as mãos, entendeu? Tipo, é diferente só, mas, sabe? Vivo a internet colaborando com a gente, né? Aí ela disse assim: eu vivo do trabalho das minhas mãos que eu não tenho. Gente, ai, assim, ó.
os limites, eles não existem, né? Eles estão só dentro da nossa cabeça. E ela, assim, ela faz aquilo que qualquer um poderia. Ela poderia justificar muito fácil. Como é que eu vou fazer artesanato? Mas não, ela se sente, ela se mostra e ela se prova capaz, se mesmo nas limitações, de fazer, sabe? Meu Deus, assim, ó, que lição de vida. Quem não assistiu, assista, sabe? Porque não existe, os limites são só a gente que coloca. Não existe limites. Então, quem não assistiu a live de ontem, assim, ó, assista. Foi um grande presente que a Karen nos deu poder nos contar um pouco da história dela, sabe? Fiquei muito feliz. E a live de hoje, que eu quero falar para vocês, da 12ª atitude das águias, na qual eu me incluo na lista das pessoas que precisam desenvolver a atividade de hoje, que é preparo físico. A gente já falou de meta, de estratégia, de visão de longo alcance, de foco, planejamento, preparação, concentração, paciência, senso de oportunidade, agilidade, velocidade. E hoje a gente vai falar de preparo físico. E por que a gente vai falar de preparo físico? Não é estético, não é que todo mundo tem que estar com shape no dia, não é nada disso, tá? Mas o preparo físico no sentido de, cara, a gente está fazendo um negócio acontecer e a gente precisa sim se preocupar com o nosso corpo físico, porque se ele dá qualquer problema, isso impacta diretamente no nosso negócio, né? Então, assim, a gente tem sim que se preocupar em fazer uma alimentação boa. E assim, eu confesso para vocês que essa é uma parte que eu estou trabalhando hoje na minha vida, sabe? A gente tem sim que se preocupar em fazer uma caminhada que seja, sabe? Porque é muito fácil para a gente ficar sedentária, trabalhando com costura, porque a gente passa o dia inteiro sentada, os movimentos repetitivos. Então é muito fácil para a gente começar a sentir dores no braço, nas costas, né? Por causa de uma postura daqui a pouco que não está certa. Então a gente não faz um alongamento, a gente não faz, sabe, uma movimentação do corpo. E isso é extremamente importante, a gente cuidar do nosso físico, tá? No sentido de sim se manter saudável e buscar por isso. A gente tem que encontrar, ó, tenho 3 desvios na coluna, hoje tá de matar. Exatamente isso. E a nossa atividade, ela tem uma grande tendência a proporcionar certas lesões, principalmente na coluna, nos braços. Então é importante demais a gente cuidar dessa parte do físico, buscar um equilíbrio, incluir algo na nossa rotina. Dor limita demais, exatamente. E eu acho que eu tô ainda me acostumando a usar fone, agora eu botei ele de um jeitinho aqui que não cai, porque é mais igual, para ficar melhor o áudio. Coloquei certo, né? Coloquei. Hoje só faço yoga. Yoga é muito bom. A meditação, no geral, ela é muito boa, tá? Pra gente dar uma equilibrada nesse negócio de estar sempre sem. A gente passa. Eu não sei como é que são vocês. Essa é outra coisa. Gente, o que eu vou falar pra vocês hoje é muito o momento de vida que eu estou, tá? Porque assim, ó, eu tenho tentado diminuir os estímulos que eu dou pro meu cérebro, porque é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Ouvindo alguma coisa, ouvindo uma palestra, lendo um livro, estudando, é o tempo inteiro, tá? Então eu tomei consciência disso e é uma coisa que eu tô tentando maneirar, sabe? Tô no processo de tentar diminuir um pouco o estímulo, de ficar um pouco. E aí a meditação ajuda muito nessa questão da gente limpar um pouco a nossa mente, se reconectar, porque a gente tá com excesso de informação a um nível que a gente fica desconectada, a gente perde as referências. Aí a gente vai falar em posicionamento e a gente não consegue saber quais são os nossos valores, porque o tempo inteiro a gente está bombardeando o cérebro da gente com muita informação. E isso também tem a ver com essa questão do preparo físico. É a gente, né, encontrar um equilíbrio para nossa mente, é a gente começar a buscar fazer qualquer tipo de movimento, gente. Não precisa ir para uma academia.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não me adapto mais. Eu fiz academia há muito tempo. 2017, com o que aconteceu na minha vida, acabei parando e aí não consegui voltar mais. Hoje, fiz uma aula experimental de Pilates assim, ó, e amei. Já me matriculei para fazer o alongamento, para poder ter um condicionamento físico. Pilates, ele trabalha muito a musculatura interna, porém eu vou intercalar com caminhadas e yoga, gente, para quem tem a possibilidade, ou assim, coloca um vídeo no YouTube, sabe? Tenta parar um pouco e fazer essa conexão. Vamos cuidar melhor da nossa alimentação. Às vezes a gente está desanimada simplesmente por falta de deficiência de alguma vitamina e aí a gente não vai no médico, a gente não pega um sol. Com certeza isso acaba estourando no trabalho que a gente faz. E o trabalho que a gente faz depende só da gente, né? Por muito tempo. Hoje eu tenho ajuda, por exemplo, né? Se eu precisar parar, eu sei que não para totalmente, mas mesmo assim depende muito, muito de mim ainda. Então, se a gente não. Assim, o negócio vai crescendo, a gente vai tendo os nossos desafios e aí as coisas começam a se acumular, né? Se somarem. E se a gente não está preparada para isso, a gente não consegue sustentar, né? A gente não consegue sustentar um negócio se a gente está com dor, se a gente, sabe, se a gente não está com a mente da gente legal. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, deixa eu ler alguns comentários. Aí, gente, papel, sou sedentária de carteirinha, mas por questão de saúde assinei o queima diária e estou me exercitando todas as manhãs. Está fazendo toda a diferença na mente e no corpo. O queima diária, ele é daquela. É Carol o nome da. Porque tem uns programas, gente, que dá pra gente fazer em casa. Bota na TV. E eu acho que é no estilo do queima diária, que eu acho que é da Carol. Não sei se é da Carol ou se é da Raquel. O queima diária. Ou é do Vinícius. Ah, não sei, tem alguns aí que eu já andei. E são, assim, às vezes é 15 minutos de exercício, Deus, sabe? De uma forma que acelera ali o metabolismo e tal, e aí ele fica trabalhando mesmo depois. Então, hoje em dia, mais fácil ainda, né? A gente achar algo que a gente possa fazer. Ai, Carla, eu não consigo caminhar na rua porque aqui, sei lá, tipo, não tem condições. Coloca uma série na TV, sabe, para fazer ali meia dúzia de minutos. Alongamento. Gente, a gente costura o tempo inteiro, a gente não faz um alongamento. Eu já tive crise no meu braço de depois ter que pagar por massoterapia para amenizar um pouco a dor, porque falta de fazer alongamento. Então a gente não se cuida e isso, meu Deus do céu. Olha, e assim, eu tinha uma preocupação muito grande no sentido de que se eu parar 15 dias, se eu adoecer e ficar parada 15 dias, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu pensava, meu Deus do céu, estou tentando a mesma coisa, se informar também vicia, exato. Amanda, eu observei que quando eu ia deitar eu tirava para projetar o que eu queria fazer, mas aí eu não dormia porque ativava a mente. São esses detalhes, é nesse nível de detalhe que a gente tem que começar a fazer as nossas reflexões. Eu estou vivendo em equilíbrio, porque não é porque eu tenho meu próprio negócio que o meu negócio tem que consumir a minha vida toda. Que eu não consigo tirar um tempo para fazer uma caminhada, que eu não consigo tirar um tempo para deixar a mente um pouquinho em silêncio, que eu não consigo cuidar da minha alimentação. Então a gente não pode deixar o trabalho. E muitas vezes isso acontece só por falta de planejamento. Porque trabalhando as horas que seriam necessárias da gente trabalhar, que sobrasse tempo para outras coisas, mas focada com planejamento, com estratégia, com plano de ação, com tudo isso que a gente já falou nos episódios anteriores, sobraria um tempo de qualidade para a gente investir na gente mesmo, né? Porque não existe um negócio bem sucedido se a gente não estiver bem. Então eu achei extremamente importante pontuar isso aqui com vocês para que a gente comece sim a observar isso, né? Então quando eu falo assim de preparo físico,
Não é que todo mundo tem que emagrecer, que todo mundo tem que ficar no shape, que todo mundo tem que ter. Mas tem que ter sim. Eu acho que aí entra um outro ponto. Força na musculatura. Uma musculatura forte. Uma vez eu ouvi a Karina Peloi, que ela é nutricionista e ela faz exercício físico. Ela fez, estou indo na marra na academia, ganho mais energia aliado com jejum intermitente e meditação antes de dormir. Ah, Tita, preocupada com isso, vou no médico porque tá doendo muito. É, a gente tem que se cuidar. Pilates é maravilhoso, é. Eu ponho vídeo no YouTube de vez em quando, bem de vez em quando. Aumentar essa frequência. Voltei a fazer compostagem e comecei uma mini horta para ganhar. Quem nunca fez não sabe o quanto essa atividade faz bem para a mente e para o corpo. Carol Borba, é, a Carol, né? Ah, eu tô louca pra começar a cuidar do meu jardim aqui também, que ainda não existe, que ainda estou levantando a verba para chegar na parte do jardim. Então, olha, achei que era só a minha coluna que estava travada. Tamo junto. Amanda, mês passado eu tive que cuidar da saúde e mente. O problema de mão me fez acordar um pouco. Exercícios de fortalecimento e alongamento do braço e pulso. Pois é, tem os recursos. Faço exercício com meus gêmeos, 6 meses de muitos exercícios. Minha alegria quando eles dormem, eu posso costurar tranquila. Ah, que fase maravilhosa. É cansativo, mas um dia a gente lembra com tanta saudade. É, quem tem alguma limitação para qualquer tipo de exercício tem que procurar um médico, né? Pedir uma orientação, ver o que pode ser feito. Provavelmente um pilates seja uma solução, porque é um exercício de baixo impacto, né? Olha, além de que exercício físico libera dopamina, né? Ele produz a dopamina. E tem muita gente que substitui remédio para depressão por exercício físico. Claro que não é assim, agora eu vou começar a fazer exercício e vou parar de tomar o remédio. Mas com a prática, com o tempo, teu organismo ele começa a produzir alguns hormônios ali que ele não produzia. E sim, tu consegue ir diminuindo medicação, muitas vezes até de depressão por causa do exercício físico. E o sol, né? Às vezes está na rua fazendo uma caminhadinha, tu tá pegando o sol também. Então, às vezes a gente está adoecendo simplesmente porque a gente não está fazendo as coisas básicas, né? E aí eu me coloco no meio disso, gurias. Eu negligenciei essa parte por muito tempo. Eu não vou dizer que foi um erro, porque foi muito necessário no ponto de vida em que eu estava, né? Porém, assim que a gente consegue buscar por um equilíbrio, a gente tem que fazer isso. Porque a gente, a gente tá fazendo. E eu tô falando aqui para quem tá trabalhando no ateliê como um negócio de fato, sabe? Que leva a sério. O nosso objetivo, obviamente, é que o nosso negócio cresça. Cresça não precisa ser gigante, mas que ele pegue um corpinho de empresa mesmo, né? De que as coisas. Que existe ali um negócio para ser gerenciado. O nosso negócio depende da gente. A falta de posicionamento é o excesso de prazer, diz Paulo Vieira. Ai, precisaria ouvir mais para entender o contexto. Carla, desculpa, preciso muito da sua ajuda. Quando eu compro alguma coisa pronta para vender, junto com o que eu produzo, devo calcular meu lucro somente do que produzi ou também sobre isso que comprei? Como é que você vai vender alguma coisa sem lucro? Óbvio que tem que ter lucro na revenda também. As lojas, elas só revendem e elas têm lucro.
muito lucro. Prospere, pague contas, se mantenha. Eu também tenho só trabalho, esqueci do resto, principalmente de mim. Eu acho que isso é muito comum, dependendo do momento de vida que a gente tá. Porque às vezes, de verdade, assim, ó, eu, por exemplo, eu tive numa situação que, cara, eu vou fazer o que eu puder enquanto meu corpo aguentar. Só que eu tinha essa preocupação. Eu preciso, era uma, era uma ação assim massiva, era uma energia, um esforço aplicado ali naquele momento, pensando que aquilo era provisório, que aquilo era uma etapa do processo. Então eu me dediquei só para o trabalho por um tempo, pensando nisso, sabe? É por um tempo. Eu preciso me reestabelecer, eu preciso construir a minha base financeira para que depois eu possa então começar a organizar as outras partes da vida, né? Porque dinheiro é muito importante, o trabalho é muito importante, mas ele deve proporcionar outras coisas na vida da gente, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, sim, mas esse dinheiro proporciona o quê? Normalmente a gente está trabalhando por este o quê, né? Que a gente precisa ganhar dinheiro para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Se a gente não tem isso claro, se isso não é se isso não é um período de tempo assim, né? Se a gente vai nesse fluxo sem construir uma base que a gente possa mais para frente ter uma solidez ali naquele trabalho que a gente está fazendo, isso se estende demais e aí a gente se arrebenta toda trabalhando. Já virei muitas noites trabalhando, mas uma hora o esgotamento vem. Então, por isso que tem que ser planejado. A gente fala muito de estratégia e tem muita gente que diz: eu não consigo entender o que é estratégia. Estratégia nada mais é que um plano de ação, é tu ter clareza de algo que tu quer realizar e quais são as etapas que tu precisa cumprir para alcançar isso. Então, essas etapas, esse plano de ação é a tua estratégia. Então eu pensava, eu vou trabalhar pra caramba, eu acordava muito cedo, dormia muito tarde, trabalhava, estudava pra caramba. Por quê? Porque eu precisava mudar a minha situação financeira. Eu precisava, né, me estabilizar. Eu precisava, enfim, resolver toda aquela bagunça que tava, que eu tava com o nome na SPC, eu tava, não tinha as coisas, tinha mudado de cidade e tinha toda uma logística mais trabalhosa. E eu precisava resolver aquilo ali. Naquele momento em que eu estava passando por isso, que nem eu digo, vendendo o almoço para comprar a janta, não adiantava muito eu querer me preocupar com, eu tenho que ter, mesmo assim eu deveria ter tirado nem que fosse meia hora para fazer uma caminhadinha por dia. Mas a minha mente estava muito mais preocupada com aquilo ali, porém preocupada dentro de um plano de ação, preocupada dentro de uma estratégia. Então eu estava montando meu capital de giro, então eu tinha uma meta ali, tinha um número que eu queria alcançar, estava criando ações para poder levantar aquele capital de giro, estava trabalhando para limpar meu nome, então eu tinha tudo anotadinho, plano lá, qual conta eu vou pagar primeiro, como é que eu vou pagar, qual que eu consigo pagar à vista, qual que eu preciso parcelar, né? Então, assim, foram passos que eu fui dando que estavam muito planejados, né? Então eu sabia que aquilo ali era, eu precisava cumprir aquelas etapas. Mas assim, claro, olhando de hoje para trás, eu poderia sim ter tirado um tempinho para me manter em atividade, tipo meia horinha por dia, coisas assim. Eu caminhava muito, mas não era uma caminhada de atividade física, era uma caminhada de não ter dinheiro para o transporte. Então era sempre carregada de muita coisa. Deixa eu ver aqui. Anaís, eu achava que não tinha tempo para exercício. Me organizei ano passado e comecei hitbox. Esse ano já estendi para o cross funcional. Isso me fez muito bem, além dos quilos já perdidos, resistência e elasticidade.
Assim, é vida, é a vida. Nosso organismo inteiro começa a funcionar melhor. Ah, e uma coisa que eu comecei a falar e me perdi lá. A Karina Peloy, que é nutricionista e também, né, recomenda a prática da atividade física, ela mesma faz muito. E ela, sabe aquelas pessoas que são inspiração? Eu tenho a Karina Peloy como uma inspiração porque a mulher tem 45 anos e assim, ó, tá no shape, né? Não tenho pretensão nenhuma de chegar no shape dela, mas é uma inspiração. Tem outras também, assim, que eu sigo que, meu Deus, são inspirações para mim. Em tipo, área da vida, né? É muito interessante isso. E ela disse assim, a atividade física, ela tem que ser feita não só por estética, não é só por estética, para ficar com um corpo mais bonito, que a gente precisa se preocupar em fazer atividade física. A gente tem que fazer atividade física para chegar na terceira idade e os nossos músculos ter força para as atividades do dia a dia. Cara, aquilo caiu na minha cabeça como uma tijolada. Às vezes a gente chega numa terceira idade e aí a gente tem dificuldade até para se agachar, tem dificuldade para subir uma escada, tem dificuldade para fazer atividades do dia a dia porque os nossos músculos não têm força, porque eles não foram trabalhados para ter força para as atividades do dia a dia. Olha como isso é impactante, pelo menos para mim foi, sabe? Porque, cara, tipo, vai chegar para todo mundo, né? Vai chegar o nosso momento de ter um pouco mais de dificuldade de mobilidade. Se os nossos músculos não estiverem preparados, se a gente não tiver fortalecido eles, é aí que começa a ter uma dificuldade ainda maior. Então, cara, assim, ó, só tem coisa boa, né, do resultado disso. Eu acho que sim, a gente precisa. Nada a ver falar sobre isso. Talvez, assim, ó, pode ter alguém que pense, que a Carla fala de artesanato, de ateliê, e tá falando de preparo físico. Sim, tô falando de preparo físico porque o nosso negócio depende da gente. O nosso negócio depende da nossa saúde emocional, assim como depende da nossa saúde física. E a gente já falou sobre o emocional aqui, né? Fazer a gestão das emoções. Se a gente identifica que o nosso emocional está precisando de um acompanhamento mais profissional, de a gente buscar por isso. E a parte física, a mesma coisa. Não tem condições de eu continuar costurando ou fazendo qualquer outra técnica se a minha coluna está arrebentada, se meu braço está detonado. Né? Eu, por exemplo, agora eu fui buscar a Pilates para fortalecer minhas musculaturas internas e para ganhar um pouco de condicionamento físico por causa dessa minha dificuldade para respirar, que depois a gente foi ver e tal. Fiz uns exames aí, achei que era uma coisa até mais grave. E aí, olha só, né? Aí a gente deixa para buscar quando já tá com um problema. E isso pode ser feito antes, a gente pode prevenir, né? Ao invés de depois ir buscar para consertar aquilo, né? Que às vezes é muito mais trabalhoso, quase sempre, né? A gente já tá lá na necessidade. Primeira vez ao vivo, seja muito bem-vinda. A Chile Carla, fiz uma feira ontem aqui no meu bairro, consegui vender algumas coisas, peguei encomendas também. Ah, que sucesso, muito bom. Isso aí. Aí começa o movimento. Planejo minhas viradas de noite. A Paty Vasconcelos. Bom dia, Carla. E todas. A Mil hoje muito animada, porque minha migração para o nicho de bebê se precipitou para aproveitar uma oportunidade que surgiu e pode ser um bom pontapé inicial. Muito bom. A Fê, só de eu limpar meu nome e recuperar o crédito já valeu de ter te conhecido, não te largo mais. Estratégia, estratégia. Porque assim, às vezes é muito mais fácil. Tem algumas coisas, eu não sei se vocês são assim, mas tem algumas coisas que, tipo, eu não entendo muito bem disso, eu não sei muito bem como é que eu vou resolver, e aí eu deixo aquela coisa quietinha naquele canto. E as dívidas às vezes são esse tipo de coisa. E aí aquilo vai virando um monstro, aquilo vai virando uma preocupação, aquilo vai tomando uma proporção que depois nos tira o sono.
E eu vou dizer para você, recentemente eu estou resolvendo uma situação dessa nesse momento, que é a parte contábil. Meu contador, eu até vou marcar o escritório de contabilidade que vai começar a me atender agora. Eles vão me atender à distância, mas assim, ó, só do o primeiro momento ali, das orientações que eles me passaram, existe um grupo de WhatsApp onde a gente fica em contato direto com a equipe de suporte deles para tirar qualquer dúvida. Porque essa parte contábil, como não é uma coisa que eu curta muito ou que eu entenda muito, assim, tipo, ai, a emissão da nota fiscal, o código de cada produto, o sistema não sei o quê. Eu tava meio que, sabe, botando panos quentes nisso. Só que de repente os dois negócios, eles estão crescendo e aí tá, agora é contratação e é não sei o quê. E aquilo começou a tomar uma proporção tão grande para mim que eu parei, eu me dei por conta disso, né? Isso estava me preocupando demais. O contador não estava me atendendo e já fazia tempo que eu sentia que o contador já não estava mais me atendendo bem. Eu já tinha comentado isso até numa mentoria com a Vanessa Guimarães. Vanessa, eu tô sentindo. Quando eu comecei a vender os produtos da Cultivar, e ela disse: Ah, Carla, analisa, vê bem se esse contador. E eu já tava com aquilo na cabeça, sabe? Se esse contador vai te atender bem e tal. Aí ela até também contou que passou por isso, quando ela começou a crescer, o contador não atendia mais ela teve que procurar outro. E aquilo tava na minha cabeça, sabe? E eu só agora que fui resolver. Por quê? Por causa dessa situação, não. Ai, sabe? A gente vai achando que tem coisas que se a gente deixar elas quietinhas, elas se resolvem. Mas tem outras coisas que se a gente deixar elas quietinhas, elas viram monstros. E as dívidas são dessas coisas, sabe? Então, assim, a partir do momento que tu coloca no papel, que tu traz para clareza aquilo ali, que tu precisa resolver, que tu precisa se envolver mais, que tu precisa aprender coisas, que tu precisa criar um plano de ação em cima daquilo e que não é um bicho de sete cabeças, as coisas começam a ir pro tamanho que elas são, de verdade, que não é um monstro. Então eu tô nesse momento com a contabilidade. Passei por isso lá com as dívidas, né? Quando eu me separei, fiquei endividada. Botei tudo no papel, né? Criei um plano de ação, fui pagando e tal. E aí, cara, quando a gente vê o nosso nome limpo, que a gente conseguiu dar aquela volta, que a gente recuperou nosso crédito, que sensação maravilhosa, né? E eu tô sentindo de novo essa sensação assim, cara, eu tô retomando o controle de tudo, assim, da minha empresa. Porque eu sou muito ligada com as metas, assim, com processos, né? Meta principalmente de venda, meta de produção. Então, eu sou muito ligada com esses processos que precisa ter para alcançar esses números. E agora eu estou nesse momento vindo mais para prestar atenção nessa parte mais administrativa mesmo, porque o negócio precisa, né? Então, assim, quando a gente bate de frente com os nossos monstros, aí a gente vê que eles não são monstros, eles são ali uns... E aí aquilo nos traz a paz de volta. A vovó abordou: como esposa de militar, vivi minha vida de forma temporária e hoje é muito difícil me fixar no para sempre. Hoje estou me reinventando. É, aí vai ter que mudar, né? Vai ter que pensar assim: meu endereço agora é fixo, mas eu posso ter, né, diferentes desafios. Eu senti isso também quando eu montei meu negócio, porque antes de ter meu próprio negócio, eu encontrei isso, na verdade, antes do meu negócio nas vendas, né, em si, na telefonia. Porque antes de dar telefonia, gente, eu tive vários empregos, vários empregos. Se eu começar a falar para vocês, parece que foi duas vidas trabalhando. Mas não, era que eu entrava no emprego, aí eu começava a fazer, darará, aí aquilo já não me satisfazia mais, eu pedia para sair e eu ia para outro, e aí muito tempo eu fui assim. Até que na telefonia eu encontrei as vendas e as vendas me desafiavam. Todo mês era um desafio novo, todo mês era uma coisa que. E aí eu fiquei anos na telefonia. E aí depois, quando eu montei meu próprio negócio,
Eu acho que eu já tinha o perfil, né, de empreendedora mesmo, de montar o próprio negócio, porque, cara, eu não penso nunca mais em parar de fazer o que eu faço, né? Claro que não é a mesma coisa de mudar de cidade, mas eu mudava muito de emprego, porque eu ia em busca do desafio. Hoje eu encontro os desafios que eu preciso, ou crio os desafios que eu preciso no meu próprio negócio. Então, eu venço uma etapa, eu já estou pensando na próxima. Medo de não dar conta porque o trabalho vai aumentar e minhas horas não. Este é um medo meio irracional, né? O trabalho nem aumentou ainda, mas eu já tô com medo e às vezes eu deixo de fazer alguma coisa por medo de aumentar o trabalho, que é na verdade o objetivo, e aí eu não faço. É muito louco isso, né? Porque tem alguns medos que são irracionais, né? Quando o trabalho aumentar, vai ter estratégia, vai ter agenda, vai ter daqui a pouco, tá muito, vai ter que contratar alguém para ajudar, e aí o negócio começa a fluir e cada etapa é uma etapa, né? E a gente vive as etapas. Não era caminhada, era correria, exatamente. Ó, tô atrasada nos comentários. Antes da pandemia, estava indo para academia há 4 meses. Percebi que melhorou muito meu intestino. E outra coisa, se o nosso intestino não está funcionando bem, meu Deus do céu, né? Tudo, gente, o organismo da gente. Por isso que eu quis trazer esse assunto aqui, para a gente ficar na live debatendo sobre isso e trazendo luz para isso, porque eu acho que o tema que a gente traz luz, a gente acaba tendo um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo. E é isso. A alimentação é ruim, é corrida, eu não tenho tempo, eu não estou dormindo direito, eu não estou descansando, eu não estou dando um tempo para minha mente, eu não estou me exercitando. Gente, onde é que isso vai parar? Pensa, né? Onde é que isso vai parar? Eu não tenho um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Isso também é cuidar da gente, né? Então a gente precisa sim trazer uma luz para isso, uma reflexão sobre isso. Gente, se o intestino não tá funcionando, ai meu Deus, não sei vocês, mas meu Deus do céu, já fica lá na, no mau humor, sei lá, assim, ó, tipo, Deus ajude. Isso que estão falando de se cuidar entrou como uma luva pra mim, porque sempre arranjo desculpas e achar que não tenho tempo pra malhar. Caraca, cara, você está futucando na minha ferida. 20 episódios eu vou futucar em muitas feridas, provavelmente. Essa é também a minha. Paty, tamo junta. Isso é real. Teve um dia que numa atividade simples de yoga em casa chorei porque não conseguia ficar com o braço erguido. Imagina, gente. Estou parada há 1 ano e meio por conta da minha bebê, mas agora voltando a mil com os seus ensinamentos. Obrigada, você é maravilhosa. Fico feliz demais. Adorei o assunto porque eu sou muito sem força para trabalhar, desanimada para tudo. Olha aí, ó. E quando vê é por esse lado aí essa questão de disposição, né? De ânimo, às vezes até do humor da gente. E a gente tá achando que a gente tem que ter força para lutar contra isso, porque tem que estar motivada. E quando vê o corpo da gente precisando de uma atenção. Tem um tio com 86 anos que vai dançar todos os fins de semana e tem uma saúde maravilhosa. Gente, lá na outra casa onde eu morava, embaixo morava um senhorzinho, seu Bira. 93 anos. 93 anos o seu Bira. Ele mora sozinho, ele vai todos os dias para natação. Todos os dias de sol ele pegava, ele passava ali na frente de sunga para ir pra praia com a cadeirinha assim, ó. Ia pra praia todos os dias pegar sol. Seu Bira, 93 anos, só que sempre se exercitou. Sempre, a vida toda foi uma pessoa que se exercitou. E tá ali, entendeu? Tipo, é isso, esse é o meu objetivo. Deus ajude, ainda dá tempo. Verdade, a gente vai travando. Eu tô iniciando uma atividade que não
força o joelho. Vou de pilates. Gente, começou a tremer tudo, o chão, a hang glide. Ó, da cadeira. Um caminhão passando aí na rua. Cara, que sensação estranha. Começou a tremer a cadeira aqui, a hang light. Eu digo, é um terremoto. Um caminhão passando. Bom dia pós-feira. Ah, que maravilhoso. Se não arrumar tempo para cuidar da saúde, vai ter que achar tempo para cuidar da doença. Olha aí, reflexão. Store Shop é venda nos stories? Eu acho que as pessoas arrumam uns nomes para umas coisas simples. Gente, processo de vendas é uma coisa tão simples. É simples, mas não é fácil, né? Eu acho que tem. Gente, stories, eu venho falando isso há quanto tempo para vocês? Stories é do meio para o fundo, é o público que está mais quente. Pode ser um store shop? Pode, mas só de construir relacionamento lá de um jeito bacana, de um jeito certo, vai dar venda. As pessoas sabem disso e ficam colocando os nomes, assim, dando uns nomes e não tão certas de colocar um nome de repente no, numa técnica, né? Essa semana do Dia das Mães, o que você acha de fazer bazar? Gente, se tu já vem trabalhando essa antecipação e dizendo, olha, na semana do Dia das Mães vai ter um bazar, porque não adianta a gente criar uma estratégia de venda sem trabalhar a antecipação, porque as pessoas elas não vão estar prontas para comprar. Eu acho que tem que fazer. Mesmo que não venda, tem que fazer, tem que movimentar, tem que mostrar pro povo que tu tá aí. Mas as coisas, as vendas, elas não são assim, ó, de hoje para hoje, uma semana de ação de vendas. Não é assim. As vendas acontecem em decorrência de um trabalho que é feito, né? Sou, eu sou do nicho de bolsas e utilitários femininos. Se estou vendo que as vendas não estão rendendo, poderia conciliar com artigos para casa? Hum, eu não recomendo. Poder, tu pode o que tu quiser, né? Tu é dona do teu negócio, mas eu não recomendo essa mistura porque às vezes querer abraçar mais coisas atrapalha mais as vendas do que tu fazer uma ação incisiva em cima do nicho que tu já trabalha. Então, eu acho que ou tu migra para um outro segmento, não sou muito, não acho que seja uma boa. Parte contábil é meu monstro do momento. Preciso aprender algumas coisas e de ajuda para outras. Minha filha é educadora física e eu não faço nada, uma vergonha. Ó, tem que pensar naquele mantra: em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. A gente não pode mais aceitar que em casa de ferreiro o espeto é de pau. Bom dia, eu não posso assistir, estou em aula, mas quero registrar que assisto depois. Assisto todas as noites, porque dou aula o dia todo e à noite costuro. Ah, então ficou o registro aqui, Mabel. Muito bom. É difícil organizar com o bebê. Ah, mas é uma fase, passa. Eu também tive. Eu comecei a costurar no final da gestação do Luca, né? Também tive todo esse momento de ter o Luca bebezinho, depois de ter ali a introdução alimentar, depois a começar a caminhar e desfraude, todas essas etapas eu peguei já tendo meu ateliê. Então, assim, vive um momento, uma etapa de cada vez, tenha metas, né, para que tu consiga cumprir ali, para tu ter um direcionamento do teu dia de trabalho. Minha musculação no momento se chama Neto José. E é isso que eu acho assim, ó, a gente às vezes aceita que a correria, não preciso caminhar, já tô na correria todo dia. Não preciso fazer um exercício porque eu já tô cuidando de um bebê e assim, ó,
mais musculatura, mas não é a musculatura certa, não é a musculatura certa que tu tá exercitando ali, tu não tá fazendo um alongamento, tu não tá mexendo os músculos certos, e assim, ó, principalmente porque a gente tem um bebê que a gente precisa fazer movimentos repetitivos, igual a costura, muitas vezes, que a gente tem que colocar um pouco de atenção nisso. É óbvio que quem tem um bebê vai ter menos tempo. E aí esses programas que são feitos em casa, que são 12 minutos, 15 minutos, eles vão ajudar demais. Então, às vezes tu entra num programa desses que a mensalidade é muito, muito menor que uma academia, e aí, o bebê dormiu, eu tenho tempo agora para fazer, ou boto o bebê aqui no carrinho, na cadeirinha do lado e vou fazer. Entendeu? Então eu acho que trazer luz para as coisas é a gente fazer essa reflexão sincera com a gente mesma, porque senão a gente fica justificando tudo. É muito fácil justificar, gurias. Justificar que eu não estou fazendo alguma coisa é a coisa mais fácil que tem. Justificar que eu não estou cumprindo minha janela de produção, justificar que eu não estou postando todos os dias no Instagram, justificar que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, porque justificativa a gente tem. E as justificativas muitas vezes são aceitáveis. Não estou dizendo que são historinhas, estou dizendo que muitas vezes tem um motivo para aquilo. Só que se a gente está refletindo sobre aquilo, se a gente está entendendo que aquilo é uma coisa que precisa de uma atenção, que realmente aquilo faz sentido incluir na nossa jornada, no nosso dia a dia, a gente justamente faz essa reflexão para que a gente encontre um jeito de encaixar isso no nosso dia. Porque senão a reflexão não serve para nada. Se eu faço uma reflexão sobre alguma coisa que eu sei que eu estou pecando, e aí a primeira coisa que eu faço é justificar o porquê eu não faço, nunca que eu vou achar um jeito de fazer. Porque a minha mente já comprou aquela justificativa, entendeu? Então eu acho que é interessante isso. Eu bloqueei a minha agenda no horário que eu tenho que fazer Pilates. Eu não fazia isso antes. Eu falei para vocês no início da live, eu estou neste momento. É muito mais fácil eu ir ali fazer uma comida rápida de qualquer jeito, um sanduíche, um lanche, qualquer coisa, do que eu preparar uma alimentação daqui a pouco que com a rotina nem é tão difícil, né? Com a rotina, mas é muito mais fácil cozinhar coisas que não são tão saudáveis, não é? Não é muito mais rápido, não é muito mais fácil ligar pro iFood, olha. Chamar no aplicativo do iFood um lanche, uma pizza. Então, assim, a gente consegue justificar isso de N formas. Meu dia é corrido, é muitas horas, eu preciso de um tempo de descanso, eu não vou estar preparando isso, eu não estou fazendo aquilo, nananã. Eu tenho que preparar as aulas, eu tenho que não sei o quê. Gente, justificativa a gente tem e essas justificativas são reais. Porém, de que adianta a gente refletir sobre uma coisa se a gente já vai para essa reflexão com todas as nossas justificativas de não fazer o que eu deveria estar fazendo? Então, acho que pelo menos 10 minutos, 15 minutos, a gente consegue, né? Não é possível. Porque, gente, se a gente não se cuidar mais, que nem ali a colega falou, né? Se não arrumar tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença depois. Porque a doença, ela não te espera, ela não quer saber das tuas justificativas. Você tem que parar tudo e cuidar, né? Então, eu acho importante a gente... É a mesma coisa quando a gente reflete sobre precificação. Eu tô vendendo, não sei precificar, não sei... Cara, para! E vai aprender isso, vai fazer isso, vai incluir isso na rotina do teu negócio. Meta é difícil, não sei o quê. Cara, para e vai incluir isso na tua rotina. Vai estudar sobre vendas, vai fazer o que precisa ser feito. Não pensa que as vendas vão cair no teu colo. Então, tudo que a gente reflete, existe sim um jeito de a gente mudar, né? Quanta gente aí tem negócios bem-sucedidos, né? Batem metas e estão sim cuidando da alimentação e estão sim cuidando do corpo. Gente, pelo menos para mim, esse é um objetivo que eu tenho, né? Nem que seja terça e quinta ali fazer meu Pilates. Depois eu quero intercalar com caminhada. Mas se não conseguir nesse primeiro momento, cara, eu vou no meu tempo, mas eu pelo menos, assim, tipo, por mais que eu tenha todas as justificativas do mundo, eu quero começar a mudar isso, sabe? Eu quero começar a trazer isso para minha rotina e compartilho essa reflexão com vocês, porque muitas de nós precisamos, né?
Porque, gente, não dá para aceitar que simplesmente está doendo e é normal. Não dá para aceitar que simplesmente eu tô desanimada e é normal. Não dá para aceitar. Se tem uma coisa que tá a nossa alcance ali fazer, né? E claro que os bebezinhos, filhos ou netos, eles vão ser, apesar de dar muito trabalho, muitas vezes a gente cansar, eles são uma grande alegria, né? Eu acho que por um lado, assim, eles colaboram muito, que depois, meu Deus, que falta a gente sente, né? Me identifico, eu era assim, pedia para sair, agora estou lutando com o meu próprio negócio. Já estou na terceira idade, já com 48 anos, pois tudo dói. Não vem, não é aqui o microfone aqui, não vem com essa. Ando de bike, é um ótimo exercício físico e mental, muito bom. No fundo, a gente sabe que precisa fazer, o corpo fala. É terrível a questão do intestino. Eu faço academia por 1 hora pela manhã todos os dias. Me dá mais ânimo. Muito bom. Muitas vezes a gente é heroína dos outros e nossa própria algoz. Não faz nada pela gente. Pois é. Estou assim muito cansada. Fui no médico e fiz os exames, começando por aí. Muito bom. Cheguei atrasada, estava assistindo sua live de ontem. Que exemplo lindo. Muito bom, né? Estou esperando seu curso de enxoval. Pois, meninas do céu, quem viu Stories, nós estamos já com as inscrições para o evento rodando. Eu não vou falar muito por aqui, porque depois isso aqui fica salvo, né? E aí, para quem for assistir depois, já vai ter passado. Mas vai nos Stories. Eu vou fazer um evento nos dias 10, 11 e 12 de março. Vão ser 3 lives, onde eu vou falar do mercado da maternidade, onde eu vou falar do estilo de venda por consultoria, o curso de é uma formação, consultor especialista em enxoval de bebê, é um curso sobre vendas dentro do mercado da maternidade. Então, assim, quero preparar uma turma aí para estar bem esperta dentro desse segmento, poder atender as clientes, assim, orientar na compra, independente do produto que venda, mas para saber no geral, porque eu acho que a nossa maternidade, ela não pode ser como é que eu vou dizer isso? Eu tenho 2 filhos, eu passei por 2 gestações, mas a minha maternidade, ela não pode, eu não posso usar ela como referência para me dizer especialista num mercado onde tem tantas particularidades, né? Estilos de vida diferentes, necessidades diferentes, orçamentos diferentes, enfim, cultura, né? Às vezes a pessoa está num outro contexto completamente diferente. Então eu preciso conhecer mais profundamente tudo isso na hora de me colocar como uma especialista. Eu não posso usar só a minha experiência pessoal. Posso compartilhar, obviamente, a minha experiência pessoal, mas sabendo que é isso, é uma experiência pessoal. Não posso, né, trazer isso como referência para todo mundo, né? Enfim, vai ser muito legal, é um trabalho que assim, meu coração estava me pedindo para fazer há muito tempo. Eu estou nesse processo e a série Águias é parte disso, nesse processo de me reposicionar, de me realinhar com a minha verdade, de deixar as coisas fluírem com mais naturalidade, onde eu me sinto mais confortável e onde eu sei que eu posso agregar, né? Então, vendas é, sem dúvida nenhuma, de longe assim, um dos meus pontos fortes. Eu sou vendedora. Acima de tudo, assim, talvez. Até acima de ser artesã. É claro que eu juntei as duas forças e por isso é um curso de vendas dentro do mercado da maternidade, né? Porque é minha paixão, minha marca de enxoval de bebê, eu fiz muitos cursos, me especializei, né? Tenho esse olhar amplo para o mercado. E assim, ó, eu tô tão ansiosa quanto vocês, muito provavelmente, para poder fazer esse trabalho. E aí, quem. Vendas na minha cabeça é uma coisa tão simples, gurias, que às vezes eu preciso ficar pensando nas palavras para tentar explicar aquilo que para mim é tão simples. E é isso que eu quero poder explicar ao ponto de que isso fique simples na cabeça de vocês também. Ah, eu fiz Story Shop, vendi muito, foi sucesso, muito bom. A minha avó, mas não precisa ser uma ação. Bom,
O Store Shop, ele é todos os dias. Teu Store está lá para isso, né? Fiz um stories de um joguinho de lençol ali mostrando 8 jogos de lençol para fazer de um dia para o outro, sabe? Tenta trazer isso para a tua rotina, não numa ação muito planejada nem nada, mas mais na questão de construção de relacionamento mesmo, né? Minha avó tem 92 anos e tem muita saúde, maravilhosa. Até o médico falou que a saúde dela é melhor que a dele. Oh, maravilha! Um terremoto. Olha como eu tô atrasada. Essa série está sendo de muito aprendizado e de muita força para não desistir. Eu ainda costuro de tudo porque preciso, mas estou anotando tudo e focando em fazer meu ateliê acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes quem não definiu o nicho ainda tem essa sensação de que eu preciso costurar de tudo porque eu preciso, não posso negar nada. Só que quem já definiu o nicho e quem se especializa dentro de um segmento mais nichado, aumenta as vendas. A gente vende muito mais depois que a gente nicha, porque a gente passa a ter, o público passa a ter uma percepção diferente do nosso negócio. Então, isso é uma crença, tá? De que eu preciso fazer de tudo porque eu preciso. Óbvio que eu respeito um período de transição. E eu até falo isso para as minhas alunas, né? Quem precisa do dinheiro não pode fazer uma ruptura e, de repente, simplesmente parar com uma coisa e já ir para outra. Existe, às vezes, uma transição que vai durar 6 meses, um ano, dependendo, né? Mas tu precisa preparar isso de maneira intencional. Tu precisa criar estratégias de ações dentro desse período que tu se deu para transicionar de uma forma planejada, né? Então, todo mundo que eu conheço que definiu o nicho, que segmentou, que ajustou o portfólio, as vendas aumentam. É assim, ó, às vezes até de aumentar o preço, as vendas aumentam, sabia? A gente tem umas crenças assim de que precisa fazer de tudo e vender barato. Não, não é por aí o jogo. Ai, gente, eu vou ter que pular um pouquinho das. Deixa eu ver. Barbaridade. Ah, meu ponto fraco é conseguir beber água. Importante, importante, importante. Tinha esquecido de falar da água, né? É outra coisa, gente. Cara, isso aí assim, ó, se eu não tô com uma garrafinha de água por perto, meu Deus, assim, ó, é outra coisa que eu também preciso me policiar mais. E a água é extremamente importante para o nosso organismo. Eu tive hospitalizada já por causa de problema no rim, pielonefrite, né? Uma infecção no rim. O tratamento que me deram para fazer em casa não fez efeito, trocaram de remédio 2 vezes. O único jeito de tratar foi hospitalizada, que eles me davam uma injeção que, que lá no hospital eles conseguiam me fazer todos os dias, mas que era assim, tipo R$ 300 cada injeção, não tinha condições nenhuma de fazer em casa, né? E eu fiquei 14 dias hospitalizada de problema no rim. E a médica dizia isso. Vocês não têm noção do que a água faz. Vocês deixariam de tomar muito remédio se tomassem água. Vocês não têm noção do remédio que é a água. E olha, mesmo assim eu não aprendi, assim, porque é uma dificuldade para mim. E depois que eu tive hospitalizada, eu tive infecção no rim uma segunda vez no outro rim. Então, assim, os meus rins, eles são um ponto de atenção. E mesmo assim, eu não tomo a quantidade de água que eu deveria. Olha que louco isso, né? Aí quando água é outro ponto assim que a gente precisa estar atento, né? Então comer mais verdura, comer mais frutas durante o dia, né? Diminuir assim essas bobagens que a gente come, coisa muito saturada, tomar mais água, fazer um exercíciozinho. A gente precisa, gente, para que o nosso negócio se desenvolva bem. Não quer fazer por ti mesmo? Faz pelo teu negócio. Pensa no teu negócio.
pensa em quanto isso vai impactar, né? De tu poder estar mais disposta para fazer as tuas atividades do dia. Então, assim, vamos junto, né? Se eu tô assim, ó, totalmente no processo ainda também. Vamos junto. Quero ver, né? Eu preciso que vocês façam junto comigo para me motivar também. Agora é uma troca, né? Eu motivo vocês em tantas coisas. Acredito que na transição o segredo está nas postagens. Pode fazer tudo, mas não poste o nicho, mas poste o nicho escolhido. A transição está nas postagens. É aquela coisa de a gente não misturar, né? De a gente porque assim, ó, teve uma fase da minha vida, depois lá da separação, que eu fazia coisas para minha mãe vender na loja dela para complementar minha renda. Então eu tinha, além de ter duas revendedoras de produtos infantis, que era os que eu fazia, eu ainda tinha alguns produtos na loja da minha mãe. Só que a minha mãe vende cosméticos. E na loja da minha mãe eu vendia peças utilitárias femininas. Eu fazia para vender lá, porque era um público que já estava ali, já vendia junto. E muitas vezes eu pegava aquele valor do produto em coisas para cá dentro de casa, shampoo, condicionador, sabonete, que a minha mãe vendia, então a gente fazia essa troca, né? E era super, eu precisava comprar esses itens, entendeu? Não podia faltar. Então a gente fazia esse negócio. Só que eu não postava lá nas minhas redes sociais que eu fazia isso. Por quê? Porque eu sempre me posicionei dentro do universo da maternidade, artigos para bebê, agora enxoval de bebê. E era por isso que eu queria ficar. Então, assim, eu estou há 8 anos no mercado como especialista em artigos para bebê, agora enxoval para bebê, e estudando e me especializando. É óbvio que depois de 8 anos a minha colheita seja proporcional ao meu esforço e à minha dedicação. Agora, se 8 anos eu ficasse fazendo de tudo, eu não ia ser nunca reconhecida por nada. Nem por enxoval, nem por decoração, nem por artigos femininos, nem por nada. E essa assim, a Carla faz umas costuras lá, vê se ela não te atende. Eu acho que eu encho o copo de gelo e vou pondo na boca. Tem ajudado a consumir mais água. Olha a estratégia. Sem falar que até mesmo na pele a gente percebe que o corpo está pedindo água. Olha aí, é verdade. Nossa, também fiquei hospitalizada pela pielonefrite. Tive risco de perder os dois, só salvei pela idade. Pois é, gente. E aí a gente tem um sinal de alerta aí, né? A gente que já teve esses problemas aí de rim. Meu esposo quer que eu costure de tudo, pois ele não entende. Então, quando o nicho infantil ainda não deu o retorno esperado, então decidi pegar roupas para reforma para conciliar com o nicho. Só não posta, tá? Não posta. Constrói lá teu posicionamento, tudo bonitinho. Eu tomo água, eu tomo água da hora que acordo até a hora de deitar. Meu esposo fala que eu tenho mania de água. Mania boa essa. Eu tenho o rim direito atrofiado. Olha aí, ó. Eu fiz uma cirurgia e tirei 11 pedras e agora tenho que fazer novamente porque estou com 9 pedras. Eita, e não conseguiu descobrir do que é essas pedras? O que teu organismo está transformando em pedra? Que às vezes é, sei lá, alguma coisa na alimentação, né? Com esse problema nos teus rins, nem pensa em passar perto de carambolas. Eu nem sei o que é isso. É uma fruta, será? Será que tem aqui no sul? Porque eu nunca vi. Eu também tenho que deixar a garrafa perto. Fui buscar minha garrafa de água. Muito bom. Passando roupa, ouvindo a live e me hidratando. Excelente. Prestar atenção em nossa vida em geral, até na forma que respiramos. Somos reflexo do que consumimos. Abrir menos embalagens e cortar mais frutas, verduras e legumes. Isso mesmo. Estou neste momento de vida, assim, né? Neste processo. O que me ajudou a beber um pouco mais de água foi comprar uma garrafinha térmica, encher de manhã e levar para onde eu for.
É, eu com a garrafinha funciona melhor também. É. Ah, carambola, é aquela fruta, é uma amarelinha, tá? É, realmente, nunca comi. E agora mesmo que não vou comer. Deixa eu ver que horas são. É, já passamos aqui da nossa hora. Então é isso, meu povo. Se cuidem. A principal reflexão de hoje, dentro dessa série que a gente está. Deixa eu ver. Aqui. Preparo físico, manter-se em boa forma. Eu acho que eu vou pular o de amanhã, porque o de amanhã seria força, né? E aí diz aqui, manter os músculos com energia para enfrentar os momentos decisivos. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Acho que está incluído dentro da atividade física, no sentido de manter a musculatura preparada para a vida, não só por causa de questão estética, né? Então amanhã a gente vai falar de técnica, desenvolver técnicas. Porque assim, acho que a gente abordou toda essa questão. E eu fiz questão de trazer isso aqui no meio de tudo isso, porque a gente vem falando sobre estratégia, sobre planejamento, sobre foco, sobre plano de ação, sobre isso, sobre aquilo. Só que para a gente fazer tudo isso, a gente tem que estar bem, tá? Então, a reflexão principal do dia de hoje é isso, tá? Se cuidem, prestem atenção. Então, liguem esse sinal de alerta no sentido de: eu estou tomando água, como é que está a minha alimentação? Eu preciso me alongar, começa com um alongamento que seja, sabe? Ai, Carla, eu não sei me alongar. Ah, eu aposto que se tu pesquisar como fazer alongamento no YouTube, vai ter alongamento para iniciantes. Vai ter lá um videozinho, vai pro teu quarto, vai pra sala e faz esse exercício, sabe? Nem que seja para começar se alongando, para evitar todas essas dores que a gente pode sentir. E assim que tu conseguir incluindo uma coisa ou outra, a Carol Borba, que foi citada ali, tem um exercício para caminhada em casa, que chama, que é um exercício para iniciantes, e a série tá todinha no YouTube. Então vale super a pena começar por ali, sabe? Eu já fiz aquela série todinha, porque, gente, para iniciante, às vezes a gente não aguenta. É impressionante. E o quanto a gente vai perdendo o fôlego, vai perdendo. Meu Deus do céu. Ah, já me disseram que tem horários apropriados para beber água antes de dormir, ao acordar, antes da refeição, meia hora antes. É, vou precisar estudar um pouco mais sobre isso, eu acho. Bom dia a todas as águias. Minha tatu sai só semana que vem. Ah, eu tô aqui, ó, na expectativa. Então é isso, gente. Que bom, Cris, que gostou. Patrícia também tá muito feliz. Muito que bom, gurias. Então é isso, meu povo. Bora lá fazer a nossa segunda-feira acontecer. Bora trabalhar que a semana começou, o mês de maio começou. E é isso, né? A gente precisa se cuidar também para que o nosso negócio dê resultado, para que o nosso negócio dê fruto, para que a gente tenha essa disposição que a gente precisa para fazer esse negócio dar certo. E é isso, vamos juntas. Nesse barco aí, ó, eu tô juntinho com vocês. Um beijo para vocês e até amanhã. A gente vai se falando nos stories, tá bem? Um beijo.